A sala de parto estava silenciosa. Silenciosa demais para um momento que, em tese, deveria ser de alegria. Os médicos faziam o seu trabalho com precisão. As luzes brancas refletiam nos instrumentos metálicos e o pai, ou melhor, o homem, que acreditava ser pai, tremia como uma folha no canto da sala. Gabriel apertava as mãos uma na outra com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele havia sonhado com aquele dia desde o momento em que soube que seria pai. Gêmeos, 2 vidas, 2 amores. Era mais do que ele havia pedido, mais do que ele se achava merecedor. Sua esposa, Lara, estava pálida, suando e ofegante, mas seus olhos pareciam fugir dos dele. Ela não sorria, não chorava, não dizia nada. Apenas gemia, empurrava e respirava conforme as instruções da obstetra. Mas algo naquela mulher parecia ausente, como se o que estivesse nascendo ali não fosse o início de um sonho e sim o fim de um segredo. O primeiro choro ecoou. Um dos bebês nascera. A enfermeira levantou o recém-nascido no ar. Gabriel se aproximou, o coração em disparada. Mas assim que olhou para o pequeno rosto, congelou. Era como se tivesse voltado no tempo. Como se estivesse diante de um retrato antigo. Aqueles olhos, aquele nariz, aquele queixo levemente torto, eram familiares demais, mas não dele. 2 segundos depois, o segundo bebê veio ao mundo, e a cena se repetiu. Mesmo rosto, mesma expressão, mesmo traço, idênticos, e completamente diferentes de Gabriel. O silêncio foi quebrado por um murmúrio entre as enfermeiras. A obstetra tentou manter a compostura, mas até ela engoliu seco ao perceber. Gabriel não conseguia piscar. Os gêmeos eram idênticos, sim, mas não a ele, não a Lara. Eles eram idênticos a outra pessoa, ao irmão de Gabriel, Diego. A mente de Gabriel travou. O tempo parecia ter parado. Ele lembrava do rosto do irmão desde que eram crianças. Tinham 3 anos de diferença. Diego sempre fora o mais bonito da família, o mais elogiado, o mais popular. Gabriel era o irmão mais tímido, o estudioso, o que ficava nos bastidores. Diego tinha aquele sorriso torto, aquele olhar profundo e aquele nariz com uma pequena curvatura no meio, resultado de uma queda de bicicleta quando tinha 12 anos. Era impossível esquecer, e agora aquilo estava estampado no rosto de 2 recém-nascidos. Gabriel se virou lentamente para Lara. Ela já não olhava para os bebês. Também não olhava para o marido. Seus olhos estavam fixos no teto, vazios, em silêncio. Foi naquele instante que a dúvida nasceu. Não junto com os gêmeos, mas dentro de Gabriel, uma dúvida que queimava, que mordia, que parecia roubar o ar dos pulmões. Eles realmente são meus? Lara foi levada para o quarto. Os bebês também. Tudo seguiu como manda o protocolo, mas por dentro Gabriel estava morto. Morto em vida. As visitas começaram a chegar. A mãe de Gabriel foi a primeira. Depois veio a irmã. E então, Diego. A porta se abriu. Ele entrou com aquele mesmo jeito debochado de sempre, com flores na mão, como se estivesse visitando uma amiga de infância. Mas assim que viu os bebês no berço transparente, seus olhos se arregalaram. Por um segundo, ele travou. E então, como se percebesse o que deixara escapar, tentou sorrir. Caramba! Que bonitinhos! Disse se aproximando, mas ninguém respondeu. Nem Lara, nem Gabriel. O clima havia mudado. O ar estava pesado. E então veio o momento inevitável. A mãe de Gabriel olhou os bebês e soltou sem pensar. Meu Deus, são a cara do Diego. Silêncio. Todos ouviram, todos sentiram. O rosto de Lara empalideceu. O de Gabriel endureceu. O de Diego? Diego sorriu sem jeito. Ah, para com isso, mãe. Todo bebê é igual nessa fase, né? Tentou disfarçar, mas o tom de voz estava mais alto do que o necessário. Mas a verdade já tinha sido dita, e ela não precisava de mais palavras. Gabriel saiu da sala, desceu as escadas do hospital como um fantasma. Ele não sabia se queria chorar, gritar ou sumir. Sua cabeça girava. Tentava lembrar de todos os detalhes do passado que ignorou. As vezes em que Diego aparecia de surpresa. As vezes em que Lara parecia constrangida.
os abraços demorados, as piadas internas. Lembrou de uma viagem que ele fez a trabalho e Lara insistiu em ficar na casa da sogra, onde Diego também morava. Lembrou da festa de aniversário em que pegou Diego saindo do quarto do casal. E ele disse que só estava procurando o banheiro. Lembrou de tudo, como quem encontra peças de um quebra-cabeça depois de anos jogado no chão. A dor vinha em ondas. Mas o que mais doía não era a possível traição. Era o fato de que ele havia amado aqueles bebês desde o primeiro ultrassom. E agora, ele não sabia mais o que sentir. Naquela noite, dormiu no carro, sem coragem de voltar para o quarto, sem coragem de encarar ninguém. Na manhã seguinte, uma enfermeira o encontrou. Bateu na janela do carro e disse que Lara queria falar com ele. Ele subiu, hesitante. Ela estava sozinha. Os bebês dormiam. Gabriel. Começou ela, com a voz embargada. Ele não respondeu, apenas esperou. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que todo mundo está pensando. E estão errados? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Lara começou a chorar. Um choro silencioso, de quem já não tem mais como mentir. Foi só uma vez, sussurrou, a frase que ele nunca quis ouvir, a frase que destrói mundos, que rompe lares, que arranca o chão dos pés. Quando? Perguntou ele, a voz fria. Naquela vez que você viajou a trabalho e a gente ficou na sua mãe. Eu bebi demais, ele apareceu no quarto e... Ela não terminou. Gabriel fechou os olhos, respirou fundo. Tudo fazia sentido agora. Tudo, mas nada justificava, nada curava. Ele saiu do quarto, foi até o berçário, olhou os gêmeos. Eles dormiam tranquilos. Duas vidas que não pediram para nascer. Duas vidas que agora carregavam uma dúvida, uma cicatriz, uma herança de mágoas. Gabriel encostou a mão no vidro. Chorou pela primeira vez. Mas não era um choro de raiva, era luto. O luto pelo pai que ele sonhou ser. Pela família que ele achou que tinha. Pelo irmão que nunca foi irmão de verdade. E pela mulher que escolheu mentir. Mas aquilo era só o começo. Porque havia algo que nem Lara sabia. Algo que Diego jamais imaginou. E que Gabriel estava prestes a descobrir. Algo que mudaria tudo. Para sempre. Sempre. Depois daquele dia, nada mais foi igual. Gabriel não voltou para casa. Dormiu por semanas na casa de um amigo. Pediu afastamento do trabalho. Ignorava mensagens. Evitava ligações. Às vezes encarava o espelho por horas, tentando entender em que momento perdeu o controle da própria vida. Mas não chorava mais, não gritava, não acusava. Apenas existia, como se o Gabriel de antes tivesse morrido naquela sala de hospital. E agora só restasse o vulto. Lara voltou para casa com os gêmeos. Tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido, mas nada era natural. O berço vazio ao lado, as mensagens de Gabriel não respondidas, os olhares das vizinhas, os julgamentos disfarçados de conselhos. Tudo era um lembrete de que algo tinha se quebrado, e ela sabia. Não havia cola no mundo que unisse de novo. Diego, por outro lado, sumiu. Depois daquela visita ao hospital, ninguém mais ouviu falar dele. Desapareceu sem dar explicações. Nem mesmo a mãe dos dois sabia dizer onde ele estava. E isso apenas aumentava a sensação de culpa que pairava no ar. Porque onde há silêncio, há medo. E onde há medo, há segredos. Mas um dia, o inesperado aconteceu. Gabriel voltou. Sem avisar, sem bater, sem mensagem. Apenas apareceu na porta da antiga casa. Estava mais magro, mais pálido, mas com algo nos olhos, algo diferente. Uma decisão. Lara abriu a porta assustada. Carregava um dos gêmeos no colo, o outro dormia no Moisés ao lado. Gabriel. Ela murmurou sem saber se sorria, se chorava, se pedia perdão de novo. Ele não disse nada. Apenas entrou. Olhou os filhos e se ajoelhou diante deles. Eu quero fazer um teste de DNA, disse com a voz firme, quase sussurrando. Lara fechou os olhos. O coração disparou, mas não protestou. Sabia que não tinha escolha. Não depois de tudo. Nos dias seguintes, Gabriel fez tudo sozinho. Levou os bebês ao laboratório, pagou pelo exame, esperou o tempo necessário. E nesse
tempo. Algo estranho começou a acontecer. Gabriel não se afastava mais. Estava presente. Trocava fraldas, fazia mamadeira, cantava para os meninos. Era como se, mesmo com a dor, ele não quisesse abrir mão daquilo. E a cada dia que passava, mais forte era o vínculo. Lara observava em silêncio, sem entender, sem ousar perguntar, até que numa manhã fria, os resultados chegaram. O envelope era branco, neutro, mas dentro dele estava a verdade. Aquela que poderia destruir tudo, ou restaurar alguma coisa. Gabriel não abriu o envelope de imediato. Esperou. Sentou-se no sofá. Olhou para os bebês que dormiam juntos no tapete, cobertos com uma manta azul. Respirou fundo. E então rasgou o lacre. A leitura foi rápida, fria, técnica. Palavras científicas, porcentagens, termos que não importavam. Só uma frase importava. Incompatível com a paternidade biológica. Não era pai de nenhum dos dois. A confirmação não veio com choque, veio com alívio, porque o coração já sabia. O que doía era o fim da esperança. Mas ao contrário do que Lara esperava, Gabriel não explodiu. Não gritou, não a expulsou. Ele apenas guardou o envelope, pegou o casaco e saiu de novo. Dessa vez, não para fugir, mas para procurar alguém. Ele foi atrás. De Diego. Sabia onde começar. Diego tinha uma amiga antiga, dona de um bar no centro da cidade. Gabriel foi até lá, mostrou uma foto, e a resposta veio com hesitação. Ele esteve aqui sim, algumas semanas atrás. Disse que ia sumir por uns tempos. Disse que tinha feito algo terrível, que não podia encarar o irmão. Gabriel engoliu seco. Ele disse onde foi? A mulher hesitou, olhou para os lados, então sussurrou. Disse que ia para a fazenda do avô, aquela abandonada, lembra? No interior. Disse que ninguém ia procurá-lo lá. Gabriel agradeceu e foi embora. Sem pensar duas vezes, pegou o carro e dirigiu por horas até aquela fazenda antiga, onde ele e Diego brincavam, na infância. Chegou de madrugada. A casa estava apagada, o portão entreaberto, a mata alta, o silêncio sepulcral. Desceu do carro devagar. A lua iluminava vagamente o caminho. Avançou pela trilha de terra batida até a varanda, e lá estava ele, Diego, sentado no escuro, sozinho, com uma garrafa quase vazia nas mãos. Sabia que uma hora você viria, murmurou sem olhar. Gabriel ficou parado. Ouvia o som de grilos, o farfalhar do vento. Por quê? Perguntou ele sem raiva, só com dor. Diego riu. Um riso amargo, quase um soluço. Porque eu sempre estraguei tudo o que você tinha, sempre, desde criança. E ela era sua coisa mais preciosa. Gabriel cerrou os punhos. Então você fez de propósito? Não no começo, respondeu Diego. Mas depois eu sabia que era errado e continuei. Porque eu não conseguia parar. Porque ela dizia que me amava. E eu acreditei. Eu fui um idiota. Silêncio. E agora? Perguntou Gabriel. Você vai assumir? Vai ser. Pai Diego olhou para ele pela primeira vez. E seus olhos estavam vermelhos, fundos, vazios. Não, eu não sou feito para isso. Eu não sirvo para isso. Eu destruí você, ela, os meninos e a mim mesmo. O que mais falta destruir? Gabriel deu um passo à frente. Os meninos precisam de um pai. E você ainda quer ser isso? Mesmo depois de tudo? Gabriel não respondeu, apenas encarou o irmão. Por longos segundos, então virou as costas, voltou para o carro e foi embora. No dia seguinte, ao amanhecer, estava de volta à sua casa. Entrou devagar. Lara estava na cozinha com olheiras profundas, segurando uma mamadeira. Eu li o resultado, disse ele. Ela congelou. Eu não sei o que dizer, Gabriel. Se aproximou. Tocou no ombro dela. Eu não sou o pai biológico, mas eu sou o pai deles, porque eu escolho ser. Lara desabou em lágrimas, caiu no chão, implorou perdão, mas Gabriel não a abraçou, não a beijou. Apenas pegou um dos gêmeos no colo e sussurrou. Eu vou criá-los. Mas você precisa sair. Ela arregalou os olhos. Como assim? Eu vou cuidar deles, mas você...
Você precisa se cuidar, entender o que quer da vida, sozinha. Por enquanto, a única certeza que eu tenho são eles. Lara tentou argumentar, mas não havia mais espaço. Ele já havia decidido. Nos dias seguintes, Gabriel começou o processo legal. Pediu a guarda, justificou com provas, com apoio da família, com amor. A justiça, surpreendentemente, ficou do lado dele, e os gêmeos ficaram com Gabriel. Mas aquele ainda não era o fim da história, porque meses depois, uma nova verdade viria à tona, uma que colocaria tudo em dúvida outra vez. E dessa vez, o DNA não seria suficiente. O tempo passou. 6 meses. Gabriel agora era chamado de pai pelas enfermeiras do posto de saúde, pelas mães na fila da vacina, pelos vizinhos que viam os gêmeos nos braços dele, um em cada lado. E mesmo sem nunca ter dito isso em voz alta, ele também se sentia assim. Pai. Não de sangue, mas de tudo o resto. Dos choros na madrugada, das fraldas trocadas no escuro, das primeiras risadas, dos olhares de confiança, ele se adaptou a uma nova rotina. Acordava às 5. Preparava mamadeiras, checava febres, respondia e-mails com um bebê no colo e outro no carrinho. Criou força onde só havia cansaço. Criou amor onde antes havia mágoa. Lara ainda ligava. Às vezes pedia para ver os filhos. Gabriel permitia. Mas as visitas eram curtas, frias. Ela nunca ficava tempo demais. Não por imposição dele, mas porque ela própria parecia distante. Ainda não era a mesma. Talvez nunca fosse. Talvez o arrependimento fosse grande demais para se transformar em redenção. Já Diego nunca mais foi visto. Nem uma ligação. Nem uma mensagem. Nada. Era como se tivesse sumido da terra. Como se a culpa o tivesse engolido por inteiro. Até que, numa tarde chuvosa, uma carta chegou. Sem remetente. Com letras desencontradas, quase trêmulas, endereçada. A Gabriel dentro um único papel. Uma frase apenas. Você precisa saber a verdade. Eles não são meus. Assinada por Diego. Gabriel ficou imóvel por minutos. Releu a carta 5, 6, 7 vezes. A mesma frase, o mesmo impacto. Eles não são meus, como assim? Mas o DNA não deixava dúvidas. Ele mesmo não era o pai. E Diego era idêntico aos bebês. O rosto, os traços. Seria Diego tentando se isentar da culpa? Ou havia algo ainda mais profundo? Gabriel não perdeu tempo. Levou a carta até um advogado. Pediu orientação. E, numa decisão ousada, solicitou um segundo teste de DNA, agora incluindo Diego como suposto pai. 6 dias. Depois o resultado chegou. E a frase principal era um soco no estômago. Incompatível com a paternidade biológica. Diego também não era o pai. Os gêmeos eram idênticos a ele, mas não eram filhos dele. E então o mundo de Gabriel girou mais uma vez. Ele sentou no sofá. Segurava os papéis como se fossem dinamite. Tentava entender, processar, raciocinar. Como? Isso era possível. Como 2 bebês podiam ser a cópia fiel de um homem, sem serem filhos dele. E então, sem aviso, tudo fez sentido. As memórias voltaram como um filme. A infância de Gabriel, o pai ausente, a mãe que às vezes chorava escondido, as conversas sussurradas entre os adultos da família, a avó que dizia, certas coisas não se dizem para proteger, os filhos, as piadas dos primos sobre Diego ser filho da vizinha, os silêncios do passado. Gabriel sentiu o estômago revirar e pela primeira vez teve medo do que poderia descobrir. Ele foi atrás da mãe, entrou na casa dela como quem carrega uma bomba. Ela estava na cozinha, lavando a louça. Mãe, preciso falar com você. Ela o olhou. E entendeu na hora que não era uma visita comum. Senta, meu filho. Mas ele não sentou. A senhora me prometeu que sempre diria a verdade. Mesmo que doesse. Ela assentiu devagar. Sim, prometi. Então me diz, o Diego é mesmo filho do papai? O prato escorregou da mão dela e quebrou no chão. A resposta estava ali, mas ele precisava ouvir. Mãe, ele é filho do pai? Ela fechou os olhos, respirou fundo e então disse, não. Silêncio. Gabriel sentiu as pernas tremerem. Quem é o pai dele?
Um homem, um erro, uma dor que eu nunca consegui apagar. Ela chorava agora. Eu estava magoada com seu pai. Ele me traiu. Eu me vinguei. E 9 meses depois, Diego nasceu. Mas eu disse que era do seu pai. E ele aceitou. Porque me amava. Porque não queria destruir a família. Gabriel caiu sentado. As palavras ecoavam na mente dele. Diego não era seu irmão. Pelo menos não de sangue. E isso explicava tudo. A semelhança com os gêmeos. A incompatibilidade no exame. Mas ainda faltava uma peça. Quem era o verdadeiro pai das crianças? Gabriel decidiu confrontar Lara uma última vez. Bateu na porta do apartamento dela no dia seguinte. Ela abriu com olheiras profundas e um olhar de cansaço. Preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre a verdade. Toda ela. Ela não resistiu. Deixou ele entrar. Sentaram-se à mesa. Eu recebi uma carta do Diego. Ele disse que não é o pai. Ela arregalou os olhos. Claramente surpresa. Isso não faz sentido. Eu refiz o exame. Ele não é o pai, nem eu. E agora eu sei que... Diego nem é meu irmão de sangue. Lara ficou pálida. Levantou-se devagar. Andou pela sala como se procurasse ar. Isso não pode ser, murmurou. Me diz a verdade, Lara. Por favor. Gabriel implorava agora. Eu mereço saber. Por eles. Ela começou a chorar. Eu não. Sei, eu achava que era ele. Eu juro, eu achava. Então tem outro? Ela assentiu com a cabeça baixa. Um só. Uma vez. Antes de tudo. Antes até de eu saber que estava grávida. Quem? Lara hesitou. E então murmurou um nome. Um nome que Gabriel não ouvia há anos. Um colega de faculdade. Um rapaz chamado Rodrigo. Alguém que ninguém mais tinha notícias desde que se formaram. Gabriel sentiu uma mistura de raiva e exaustão. Por quê? Foi antes de nós reatarmos. Eu estava magoada com você. A gente tinha terminado por umas semanas. Eu conheci ele numa festa. Foi só uma noite. E depois, quando voltei para você, descobri a gravidez. E o resto? Você já sabe. Gabriel levou as mãos ao rosto. A verdade era cruel. Mas era, finalmente, completa. Os gêmeos não eram seus filhos, nem filhos de Diego. Eram filhos de um homem que sumiu do mapa, que talvez nem soubesse que era pai. E mesmo assim, mesmo depois de tantas voltas, Gabriel ainda os amava. E naquele momento ele soube com certeza, o sangue não define o pai. A escolha sim. Ele levantou-se, olhou para Lara e disse: Obrigado. Pela verdade, ela tentou dizer algo, mas ele já estava saindo. Ao chegar em casa, os gêmeos dormiam. Gabriel se sentou entre eles, tocou o rostinho de cada um, sorriu, e pela primeira vez em meses sentiu paz. Mas a vida ainda tinha uma última carta para jogar, uma reviravolta que nem ele, nem Lara, nem Diego poderiam prever. E ela viria, pela boca de um dos próprios gêmeos. No dia em que um deles apontasse para uma foto antiga e dissesse a palavra mais inesperada: Papai, papai. Os gêmeos completaram 2 anos com uma festinha simples, mas cheia de carinho. Gabriel organizou tudo com a ajuda da irmã, comprou um bolo azul com estrelas e balões espalhados pela sala. Não convidou muitos, só os mais próximos. Não, queria explicações, nem perguntas. Queria paz. E por um tempo, conseguiu. As crianças corriam pela sala com suas camisas combinando, rindo, tropeçando nos próprios pés. Gabriel observava os dois com o coração cheio. Às vezes, ainda se perguntava de onde vieram. Ainda sentia a pontada estranha de criar filhos que não carregavam seu sangue. Mas bastava um abraço, um sorriso, um papai enrolado no meio da noite. E tudo isso sumia. Amor não se mede em DNA. Amor se mede no silêncio do quarto às 3 da manhã, com um dos meninos dormindo no colo e o outro segurando seu dedo com força. Mas o que ele não esperava era que aquela palavra inocente, dita por um dos filhos, pudesse reabrir um abismo. Tudo aconteceu numa manhã comum. Os meninos brincavam com um velho álbum de fotos na sala.
Gabriel havia esquecido aquele álbum em cima da estante. Era da época da faculdade, cheio de memórias que ele mesmo já não revisitava há anos. Ele estava na cozinha preparando o café quando ouviu a voz fina do pequeno Rafael dizer: "Papai!" Gabriel sorriu automaticamente. "Já estou indo, campeão." Mas o menino repetiu: "Papai!" e apontava para o álbum. Curioso, Gabriel se aproximou. Viu os dois sentados no tapete. O álbum estava aberto numa foto antiga, e o dedo de Rafael apontava direto para o rosto de Rodrigo. Rodrigo, o colega de faculdade. Aquele que, segundo Lara, poderia ser o verdadeiro pai biológico. Gabriel gelou. "Esse não é o papai, filho", disse, tentando manter o tom leve. Mas Rafael sorriu, já insistiu. "Papai, papai?" Como se visse algo óbvio, algo natural. Gabriel ficou sem chão. Como aquilo era possível? Rafael nunca tinha visto Rodrigo, nem em foto, nem ao vivo. Lara não tinha contato com ele. Era impossível que aquele nome, aquela conexão, surgisse por acaso. Ou não era? Nos dias seguintes, Gabriel não conseguiu esquecer aquilo. A imagem, do dedo apontando, o sorriso do menino, a certeza inocente com que falou. Tudo parecia um sinal, ou pior, uma lembrança, um vestígio genético que não se apaga com o tempo. Gabriel procurou de novo por Rodrigo, fez buscas em redes sociais, tentou contatos antigos da faculdade, mas era como se o homem tivesse evaporado do mundo, até que, quase por acaso, encontrou um perfil antigo no Facebook, uma conta parada há anos. A última postagem era de 2016, uma foto em preto e branco, segurando um livro de filosofia. Gabriel tentou mandar mensagem. Nada. Tentou comentar. Nada. Mas no perfil havia um comentário. De uma mulher. Nome Elisa. Sobrenome. O mesmo de Rodrigo, irmã, esposa, parente. Ele decidiu arriscar. Mandou uma mensagem. "Oi, desculpa o incômodo. Estou procurando o Rodrigo. Vi que você comentou numa foto dele. Você o conhece?" 2 dias depois, a resposta. Chegou. "Sim, sou irmã dele. Quem é você?" Gabriel respirou fundo. "Me chamo Gabriel. Estudamos juntos na faculdade. Preciso muito falar com ele. É urgente." A resposta demorou, mas veio. "Rodrigo está internado." O chão de Gabriel sumiu. "Internado? Internado onde? Está tudo bem?" "Hospital São Miguel. Diagnóstico: esquizofrenia. Está em tratamento há 2 anos. Não recebe visitas, só da família." Gabriel demorou a digerir. A cabeça girava. Rodrigo. O possível pai. Internado. Esquizofrenia. Tudo ficava mais nebuloso. Mas ele não podia parar. "Preciso vê-lo, é questão de justiça. De filhos que talvez sejam dele." Silêncio. A resposta veio só no dia seguinte. "Eu não sabia de filhos. Não sabia de nada. Mas, se for verdade, ele merece saber." Na semana seguinte, Gabriel viajou até o hospital. Uma ala psiquiátrica discreta, afastada da cidade. Foi recebido por Elisa, que parecia cansada. Cabelos presos, olheiras profundas, mas um olhar honesto. "Ele tem dias bons e ruins. Hoje está tranquilo. Pode tentar falar. Mas não espere. Muito." Gabriel assentiu. Foi conduzido a uma sala neutra, sem objetos cortantes, sem janelas abertas. Só uma mesa, 2 cadeiras e um enfermeiro na porta. Rodrigo entrou com passos lentos. Barba por fazer, rosto abatido, mas os olhos ainda eram vivos, inteligentes, presentes. Sentou-se, olhou para Gabriel e sorriu como se ainda o reconhecesse. "Gabriel." "Rodrigo." Silêncio. "Eu preciso te perguntar uma coisa. Algo importante. Você e a Lara, vocês ficaram juntos antes de tudo?" Rodrigo assentiu devagar. "Uma noite. Ela disse que estava solteira. A gente se beijou. Ficamos. Mas depois nunca mais." Gabriel respirou fundo. "Você sabia que ela engravidou?" Rodrigo arregalou os olhos. Negou com a cabeça. "Não, ninguém me disse nada. Ela teve gêmeos." Silêncio. "E não são meus. Nem do homem que achávamos que era o pai." Rodrigo franziu a testa. Um lampejo de lucidez. "Gêmeos?
idênticos a você. A sua foto. Rodrigo baixou a cabeça, levou as mãos aos olhos e então murmurou: Eu sonhei com eles. Sonhei com 2 meninos. Um com cicatriz no joelho, o outro com covinha na bochecha. Será que era real? Gabriel engoliu seco. Você quer fazer o teste? Rodrigo levantou os olhos. Quero. Na semana seguinte, o exame foi feito. Gabriel aguardou com o coração na garganta. Dessa vez, ele já não esperava surpresa. Esperava apenas confirmação. E ela veio. Rodrigo era o pai biológico. A verdade, enfim, estava completa. 2 anos depois. 2 famílias destruídas. 2 homens marcados. E agora 2 filhos. Rodrigo foi liberado para visitas, com acompanhamento. Começou a conhecer os meninos aos poucos, não como pai ainda, mas como alguém que precisava ser incluído. Gabriel observava de longe. Vez ou outra via os olhares dos meninos, o carinho natural, o instinto inexplicável, o laço de sangue reencontrando seu caminho, mas também via algo mais. Rodrigo era gentil, mas instável. Lucidez vinha e ia. Os médicos explicaram. A esquizofrenia era controlável, mas não curável. Haveria altos e baixos e riscos. Então veio a decisão mais difícil. Rodrigo, num momento de clareza, procurou Gabriel. Eles precisam de estabilidade, de rotina, de segurança. E eu não posso garantir isso. Gabriel ouvia em silêncio. Eu posso ser presença, mas não posso ser pai como você foi. E é. Eles já te chamam assim. Eles confiam em você. Eu sou só o começo da história. Gabriel sentiu os olhos marejarem. Você tem certeza? Rodrigo assentiu. Eu assino o que for preciso. Pela felicidade deles. E assim foi feito. Rodrigo assinou a renúncia legal da paternidade ativa. Manteve direito a visitas supervisionadas, mas cedeu tudo a Gabriel, aos olhos da lei, aos olhos da vida. Gabriel era o pai. E sempre foi. Mas naquela noite, sozinho no quarto, ao ver os 2 meninos dormindo de mãos dadas, Gabriel chorou como nunca, não por dor, mas por gratidão, por ter amado, mesmo sem garantias, e por ter sido amado de volta, de volta. O tempo não para, e às vezes ele cura. Outras vezes ele apenas ensina a conviver com a dor. Gabriel aprendeu a conviver. 2 anos haviam se passado desde que tudo veio à tona. Desde que ele descobriu que os filhos que criou com amor não levavam seu sangue, mas carregavam o seu nome, sua voz nas noites de febre, seus braços nas quedas, sua calma nas birras, sua risada escondida nos olhos deles quando faziam algo errado. O DNA era só um detalhe distante. O verdadeiro elo estava ali, dia após dia, na rotina que os 3 haviam construído juntos. Rodrigo manteve as visitas, 2 vezes por mês com acompanhamento. Às vezes, em dias bons, ele desenhava com os meninos, contava histórias, ensinava palavras novas. Em dias ruins ficava quieto, apenas observando com os olhos marejados, sabendo que havia feito a escolha certa ao deixá-los com Gabriel. Lara também voltara a ver os filhos. Depois de um tempo fora, ela reapareceu. Mais magra, mais madura, fez terapia, tentou se reconstruir. Gabriel, com o tempo, permitiu que ela participasse mais. Não pela relação deles, essa estava irremediavelmente rompida, mas pelos meninos. Eles mereciam saber quem era a mãe. Mereciam o afeto dela, mesmo que em pequenas doses. Mas nada mudava o fato de que, na hora do medo, do choro, da dor, quem eles chamavam era papai. E era Gabriel quem corria. Na escola eram os filhos do seu Gabriel. No posto de saúde, os gêmeos do pai guerreiro. Na vizinhança, os anjinhos do cara que criou sozinho. Mas para ele, não era heroísmo. Era amor. Amor simples. Amor construído. Um dia, ao buscar os meninos na creche, Gabriel foi chamado pela diretora. Os meninos fizeram uma atividade hoje, um desenho da família. Acho que o senhor devia ver. Gabriel sorriu. Pegou, os papéis dobrados nas pontas. Desenhos infantis, traços desajeitados, cores fora do contorno. No centro do papel havia 3 figuras, um homem com barba
e 2 meninos de mãos dadas com ele. Um deles escreveu em letras tortas: "Meu pai é meu herói." Ele não chorou. Ali apenas agradeceu. Guardou o papel no peito. Naquela noite, já com os meninos dormindo, ele abriu a gaveta do criado mudo. Lá dentro estavam os laudos de DNA, as cartas antigas e agora o desenho. Gabriel respirou fundo. Que estranho o caminho da vida. De onde vem a paternidade? Do sangue, do nome, do instinto? Não, ela nasce no momento em que alguém escolhe ficar. Mesmo quando todos vão embora. Mesmo quando a dor parece maior que a força. Mesmo quando o mundo diz: isso não é seu problema. A verdadeira paternidade é uma escolha. Na manhã seguinte, Gabriel levou os meninos para brincar no parque. O sol brilhava. Havia vento leve, cheiro de grama. Risadas infantis ao redor. Enquanto empurrava um dos meninos no balanço, outro pai se aproximou. Era novo no bairro. Começaram a conversar. "Seus filhos?" perguntou o homem. Gabriel olhou para os dois. Um corria atrás de formigas. O outro gritava do escorregador, chamando o pai com o braço esticado. "Sim", respondeu, sem hesitar, sem explicar, porque era isso que eles eram. "Filhos dele", o homem sorriu. "São lindos, iguais, né?" Gabriel assentiu. "Iguais em tudo. Até na bagunça." Riram juntos. Na volta para casa, os meninos dormiram no banco de trás do carro. Gabriel colocou uma música baixa. O sol entrava pela janela. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu em paz. O passado ainda existia. As feridas ainda estavam ali. Mas não doíam mais como antes. Elas haviam se transformado em cicatrizes, em lembranças, em marcas que não se apagam, mas que também não sangram mais. Certa noite, Rafael acordou assustado com um pesadelo. Gabriel correu até o quarto, sentou ao lado da cama, acariciou o cabelo do menino. "Foi só um sonho, filho." Rafael fungou. Olhou para ele com olhos molhados. "Papai, você vai ficar aqui?" Gabriel sorriu. Apertou a mão dele. "Sempre. Mesmo quando eu crescer? Mesmo quando você crescer. Mesmo se eu ficar bravo com você." Mesmo assim, Rafael encostou a cabeça no ombro dele. "Eu te amo, papai." E ali, naquele momento, Gabriel teve certeza. Nada na vida foi mais verdadeiro do que aquele amor. Anos depois, na formatura da escola, os gêmeos subiram no palco, falaram no microfone, cada um com uma cartinha. Disseram que queriam agradecer ao melhor pai do mundo. Rodrigo assistia da plateia, em silêncio, com lágrimas nos olhos. Aplaudiu de pé. Depois da cerimônia, se aproximou de Gabriel. "Eles são incríveis. São nossos." Rodrigo sorriu. "Mas eles são seus." Gabriel colocou a mão no ombro dele. "Eles são do mundo. A gente só cuida." Rodrigo assentiu. E naquele momento, sem mais palavras, os 2 homens se abraçaram. Um pai de sangue, outro de coração. Ambos, de alguma forma, parte da mesma história. Uma história de dor, de traição, de dúvidas. Mas também de perdão, de coragem. E, acima de tudo, de amor. Porque, às vezes, a família não é o que a gente espera, é o que a gente escolhe construir. E foi isso que Gabriel fez. Construiu. E ficou até o fim. E fim.